aqui, amém? O melhor lugar para estar é aqui, junto com o povo de Deus, na presença do Senhor, né? Buscando a face do Senhor. E eu quero falar sobre um tema muito interessante, né? Não vou falar de política, não vou falar de protesto, eu quero falar da palavra de Deus, mas eu quero falar sobre a felicidade. A felicidade, né? O ser humano vive numa constante busca da felicidade. E a pergunta é: onde está esta tal felicidade? O que é que te faz feliz? Que caminho você está percorrendo para ter uma realização tão grande que você vai se considerar uma pessoa feliz? Eu e a Lília, nós gostamos de assistir a bons filmes e a gente assiste junto. E tem um filme, eu não lembro se ela assistiu comigo, e o filme que começa assim meio chato, mas depois ele vai ganhando uma proporção e vai nos levando a uma reflexão muito interessante sobre a felicidade. O nome do filme é Hector em Busca da Felicidade. Alguém já assistiu esse filme? Assista, né, que é muito interessante. E esse autor é um médico, o ator principal, o Hector, é um médico psiquiatra, e ele está cansado de ficar ouvindo seus pacientes e não ter nada que passar para ele, porque ele mesmo está numa constante busca, né, de significado, de alegria, de felicidade. Ele está num marasmo e ele quer ter uma experiência, saber por que ele não é feliz. Aí ele fecha o seu consultório e vai fazer uma longa viagem. Vai para a África, depois ele vai para a China, né, vai para o Tibete, vai para Los Angeles, ele é canadense, ele vai para alguns lugares. E onde ele está, ele conversa com as pessoas, ele tenta extrair das pessoas noções sobre a felicidade. Ali naquela cultura, naquele lugar, o que é felicidade para ele? E no final do filme, é lógico que eu não vou contar tudo, né, para você assistir quando você tiver a oportunidade, Hector em Busca da Felicidade. No final do filme, durante o filme, ele leva uma cadernetinha que a sua noiva deu para ele, e ele vai anotando, e ele chega a 15 conclusões a respeito da felicidade. E eu selecionei 13, porque 2 eu não concordo, né? Está um pouco fora dos meus princípios, então eu não vou comentar. Mas olha só as conclusões que ele tirou a respeito da felicidade. Primeiro, fazer comparações pode prejudicar a sua felicidade. Ficar se comparando, né? Segundo, muitas pessoas acham que a felicidade é ser mais rico ou mais importante. As pessoas estão nessa busca. Muitos só imaginam a felicidade no futuro, nunca aqui e agora, né? Outra, às vezes felicidade é não saber toda a história. Às vezes não saber de tudo é felicidade, né? Não saber de tudo que está acontecendo. Evitar a infelicidade não é o caminho para a felicidade. Evitar a infelicidade. Outra, ele diz assim: sua companhia lhe leva sempre para cima ou para baixo. Outra conclusão que ele tirou, eu gosto muito dessa: felicidade é seguir a sua vocação. O que te apaixona, o que te dá prazer, é seguir a sua vocação.
Felicidade também é sentir amado por ser você mesmo, não por aquilo que você se esforça para ser, para que as pessoas te amem, mas é você ser amado, né, por quem você é. Tem gente que vai te amar, tem gente que não, mas não importa por quem você é. Outra conclusão que ele chegou, que felicidade é ensopado de batata doce. Para ele. Para mim, o que é, amor? Felicidade. Bolo caseiro com café às 4 horas da tarde, de preferência na companhia dela. Ou de quem passar lá por perto da minha casa também, né? Quem chega lá, um bolinho com café desde criança, é o que me faz feliz. Viu, irmãs? Bolo de café, né? Quando a Lília estava no hospital, tinha tanto bolo na minha casa que eu tive que congelar, né? Mas eu sei que para você também, né? Felicidade. A outra coisa que ele chegou à conclusão, que o medo impede a felicidade. O medo impede a felicidade. E também, felicidade é sentir-se inteiramente vivo. Felicidade é saber comemorar. E por último aqui na lista dele, né, que eu tirei 2, felicidade é saber ouvir e saber amar. Então estas são as conclusões de Hector no filme Em Busca da Felicidade. E agora eu queria convidar você para a gente ir para a palavra de Deus e abrir em 1 Pedro, lá no capítulo 3 de 1 Pedro, e nós vamos ler a partir do versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Deixa engatilhado aí o PowerPoint, quando eu dar o sinalzinho você entra, Larissa. Todos já conseguiram encontrar? 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. E nós vamos ler, eu vou ler na minha versão, você acompanhe. Pedro escreveu essa carta para os irmãos da diáspora, da dispersão, os forasteiros que estavam longe, na Ásia, a Ponto, alguns lugares distantes. Eles não estavam ali perto em Jerusalém, eles estavam como forasteiro em vários lugares. Então ele transmite nessa carta princípios de vida, de comportamento, de atitudes, testemunho, e ele ministra os irmãos, e chega um ponto que ele fala aqui da vida exemplar cristã e o amor fraternal, né? Capítulo 3, versículo 8. Lendo então, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então Pedro nos fala aqui de dias felizes, no versículo 10, que quem quer amar a vida e ver dias felizes.
Então, nesse parágrafo completo, eu procurei aqui, encontrei alguns caminhos da felicidade. Então eu quero compartilhar com os irmãos de uma forma expositiva. Eu tirei aqui desses versículos alguns caminhos que Pedro nos ensina onde encontrar a felicidade. A felicidade de acordo com as instruções da palavra de Deus. Que eu tenho certeza que é uma felicidade mais palpável, mais autêntica, não é ilusória. É uma felicidade que nos leva para a eternidade, é uma felicidade eterna. Não é uma felicidade desses momentos, casual, né? Que nos leva em direção à glória de Deus. Em primeiro lugar, onde nós podemos encontrar a felicidade? Em primeiro lugar, Larissa, coloca para nós aqui, como é que está? Os dias felizes, ou a felicidade, podem ser encontrados na prática do amor. Olha que interessante. A felicidade, os dias felizes, podem ser encontrados na prática do amor. É que ele diz lá no versículo 8. Finalmente, sede todos, estão conseguindo ler aí? Está dando para ver? Se precisar apagar uma luz, não tem problema. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aqui o amor como prática. Então Pedro está mostrando a questão da compaixão. O que felicidade tem a ver com compaixão? Quando você consegue se compadecer de alguém, você vai deixar a pessoa feliz, mas você vai ficar muito mais feliz, porque você está sendo uma bênção na vida da pessoa. Fraternalmente amigo, ele está falando da amizade, misericordiosos, que Pedro está falando do cuidado que a gente deve ter com o semelhante, com os outros, e a humildade. Então, os dias felizes, que Pedro está falando, podem ser encontrados no amor. E amor não é só sentimento, amor é prática, é demonstrado, é atitude. Então Pedro nos ensina esse caminho, dias felizes, Tanto que ele diz nesse mesmo livro, lá no capítulo 1, versículo 22, que ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nesse mesmo livro ele está falando para os irmãos, está falando para nós, que nós fomos purificados pela obediência à verdade. Deus nos libertou, a verdade nos libertou. Então nós podemos amar o irmão ardentemente, sem alguém ver mal intenção nesse amor. Nós podemos amar um irmão, abraçar um irmão, o irmão do sexo masculino, e dar-lhe um beijo nele, com o coração totalmente puro, sem ninguém pensar que temos algum desvio, algum desvio de comportamento sexual, porque eu estou abraçando o irmão, e que é um amor puro. Nós precisamos entender, nós precisamos tomar para nós a pureza do amor, o amor puro, o amor cristão. Às vezes nós ficamos com medo de nos relacionarmos de forma mais expansiva com os homens, com as pessoas, com os amigos, porque que vão pensar? Vão pensar que eu sou gay. Por quê? Isso é quando a influência do mundo está mais forte do que a influência da palavra de Deus na nossa vida. Esse amor que Pedro está falando é de relacionamento, de cuidar, de estar junto. Não é se meter na vida, mas é estar perto. É isso que Pedro está falando. Se você quiser ver dias felizes. Em segundo lugar, segundo ponto aí, Laricinha querida, os dias felizes se encontram aonde? Repete comigo, como é que é mesmo? O que é relacionamento?
né? Estar perto, conversar, fazer coisas juntos, trabalhar no ministério juntos. Aí você diz assim: eu não quero mais saber de estar com ninguém, porque aquela pessoa é muito chata, eu não quero mais saber de fazer nada, porque aquela pessoa, não vou com a cara dela. Não vou com a cara dela. Eu gosto de ficar no meu cantinho, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Está errado. Você está fugindo dos relacionamentos. Você está perdendo a oportunidade de amar e ser amado. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Esse negócio de eu ficar no meu cantinho quieto, sem ninguém mexer com isso não é cristão. Isso é anticristão. Porque nós fomos chamados para a comunhão, para os relacionamentos. Errando e consertando. Pisando na bola e pedindo perdão. Reconhecendo o erro. Estando em novidade de vida com os irmãos. Você está sujeito a pisar na bola, você está sujeito a ofender, nós não somos perfeitos, estamos aqui nesse mundo. Mas o certo, o justo, o lindo, o maravilhoso é quando você chega no irmão e diz: meu irmão, me perdoe. E está ligado ao relacionamento. O que ele diz? Versículo 9: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. O que é isso? Abrir mão da vingança. Não se vingue, não pague com a mesma moeda, não devolva a pedrada, aguente firme, espere a poeira baixar, converse depois, se você realmente se sentiu machucado, mas não pague o mal com o mal, E ele diz assim: bendizendo. O que quer bem dizer? Abençoar, fortalecer, respondendo com bênçãos, aguardando a herança, não pagando mal. Acho que esse princípio de relacionamento aqui é um dos principais, não pagar o mal, porque em relacionamentos acontece de tudo. Então nós precisamos ir para o relacionamento, não nos retrair, não ter mais contato com ninguém. Eu não conheço nenhum solitário que é feliz. Não conheço nenhum solitário que é feliz. É melhor você arriscar estar no meio das pessoas e conviver com elas. Tem gente que não vai na casa do parente faz anos. Eu não vou com a cara, nós não damos muito bem, e eu nunca mais vou pisar o meu pé naquela casa. Está errado. Vá, se relacione. Às vezes você quebra a cara, às vezes você leva uma invertida, como o povo diz, mas faz parte. Você fez a tua parte, você foi ao encontro, você encurtou distância. O dia feliz encontra seus desafios nos relacionamentos. E em terceiro lugar, que Pedro está nos ensinando aqui nesse texto, é que os dias felizes vêm como resultado da postura de autocontrole. Pode colocar o versículo também. Ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. A maior evidência do autocontrole começa aqui, na língua, na boca. Você pensar um pouco antes de falar, principalmente antes de emitir uma sentença, um julgamento, de tirar uma conclusão a respeito de uma pessoa ou de uma situação, sem ouvir a pessoa, sem ouvir o outro lado da história. Refreie. Tem muita gente que machuca com a boca, com os lábios.
falou, parece flechas. Não pensa, não olha os sentimentos, não zela o sentimento do outro. Quando percebe, já soltou aquele torpedo que vem arrebentando com tudo. E para consertar o estrago dá trabalho. Muitas vezes porque não pensou um pouco antes de falar. Ele é resultado do autocontrole. Se quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. O autocontrole está evidenciado pelo cuidado que você tem. Mas escapou e eu falei. Escapou e falou? Vai lá e conserta. Parece que nós estamos numa geração que as pessoas não pedem mais perdão. Olha, eu queria conversar com você, eu queria que você me perdoasse, porque eu falei determinado. As pessoas não pedem mais perdão. E vai deixando, e vira a cara, afasta da igreja, não pede demissão do trabalho, sai do grupo, mas não há conserto. E nós precisamos, eu estou falando, gente, entre cristãos, entre o povo de Deus, nós precisamos nos relacionar com isso e cuidar do nosso autocontrole, mas também, se a gente fez alguma coisa, a gente conserta. E um autor chamado Richard Foster, que ele diz assim: a língua é um termômetro, informa nossa temperatura espiritual. Caminhando para o quarto lugar da nossa reflexão aqui, de 1 Pedro, ele está dizendo que os dias felizes vêm de iniciativas pacificadoras. Nós somos os pacificadores. Nós não somos aqueles que põem fogo. Nós não somos aqueles que encorajam o bateu, levou. Nós temos que ser um instrumento de paz, do diálogo, do equilíbrio. Nós não temos ser aqueles que vai encorajar a pegarem armas. Então, há muitas maneiras de se fazer ouvir, há muitas maneiras de se mostrar as suas ideias, os pensamentos, e a última delas é pela violência, mas pelo diálogo, pela manifestação democrática, pacífica. Então nós somos pacificadores. E no versículo 11, ele está dizendo: aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Busque a paz. É Pedro que está nos recomendando. Quer ver dias felizes? Comece com iniciativas pacificadoras. A tua felicidade é a felicidade de pessoas. Você é um pacificador? Quando tem dois filhos brigando, como é que você fala? Pega a vassoura e parte para cima? Ou você chega nele e fala: senta aqui você, agora vocês vão conversar, vão pedir perdão. Ou você é aquele que alguém conta uma história para você de que alguém fez e você, então eu vou contar lá para outro. Não. O certo é, então você se sentiu ofendido, vamos conversar. Nós três, você conversa com ele, eu fico de testemunha e a gente resolve. Não deixa inflamar. Tem gente que é especialista em levar o assunto adiante. Mas nosso princípio é buscar a paz entre as pessoas, ser instrumento de paz, de diálogo, de conserto. E lá naquele filme, o Hector chega, na sua jornada, ele vai ao Tibete, e ele quer escalar, subir uma altura do Himalaia. E ele então enfrenta uma nevasca no filme, e ele precisa ficar num mosteiro abrigado com um monge, e ele passa a noite conversando com aquele monge. E o Tibete foi invadido pela China, e
a China não reconhece o Tibete como país e eles sofreram muito, foram perseguidos, os monges às vezes são proibidos de várias coisas, os tibetanos são proibidos porque a China tem um domínio sobre o Tibete. E esse monge sofreu muito. E ele, na sua conversa com o Hector, tem um momento em que o Hector pergunta para ele: por que você é tão feliz tendo passado por tanta coisa? Foi por ter passado por tanta coisa é que sou feliz. É um monge tibetano budista que falou isso. Mas é bem bíblico. É bem do cristão. Por que você é tão feliz por ter passado por tanta coisa? É por ter passado por tanta coisa. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa do consolo de Deus. Por causa do cuidado de Deus. Por causa dos irmãos que estão conosco, das suas manifestações de apoio, de carinho, de socorro. É isto. Deus gosta de usar gente. Às vezes a gente só ora para que Deus manda anjo, mas a gente ora e Deus quer que a gente, além de orar, vai lá. Se disponha. Pergunte, tenha coragem de perguntar: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você precisa de mim? É um perigo você fazer essa pergunta, porque você tem que estar pronto. Mas você vai receber tanto de volta. Você vai crescer tanto, você vai ser tão abençoado. E você vai ter uma paz, porque você está fazendo a vontade de Deus. E ainda, meus irmãos, o último, número 5. Os dias felizes vêm como resultado do temor ao Senhor. Os dias felizes vêm como resultado do temor ao Senhor. O versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então, os dias felizes vêm como resultado de você ter o Senhor como a única razão da sua vida. Os seus princípios serem orientados pela palavra do Senhor. As suas escolhas, as suas decisões são baseadas nos princípios da palavra de Deus na sua vida. E você mostra que você ama e teme ao Senhor. Você pensa bem se você vai caminhar junto com uma multidão, com uma corrente, porque todo mundo está fazendo, porque é moda, porque agora é lei, porque não sei o quê. E cadê os seus princípios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o caminho da felicidade. E para concluir, meus irmãos, tem mais 3 coisinhas. A primeira: o ser humano não foi criado para a felicidade. Quem diz é C.S. Lewis. Ele foi criado para amar e ser amado. Ser humano. Então, se você está procurando pela felicidade, comece pelo amor. É este o caminho. Amando, amar e ser amado. A segunda coisa, que o mais importante na busca da felicidade é encontrar a verdadeira razão da nossa felicidade. E a razão não é um evento, mas uma pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus é suficiente. Eu conheço pessoas que têm tudo e não é feliz. Eu conheço pessoas que alcançaram um certo nível de fama, de prosperidade, mas elas chegaram lá e descobriram que elas não são felizes. Eu conheço gente que não tem nada e é feliz.
Então a felicidade é um estado espiritual, não é baseado numa situação. Jesus é suficiente para aquele que busca a verdadeira felicidade. É o Senhor. E por último, falando ainda do amor, gostaria de sugerir a oração de um homem chamado Morton Kelsey. Ele diz: Senhor, não consigo amá-los, mas talvez tu possa amá-los por meu intermédio. Senhor, eu não consigo amar, mas o Senhor pode amar por mim. Me use como instrumento do seu amor. Quero ver se não consegue. Né? Consegue sim. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos o Senhor como a razão única da nossa felicidade. As outras coisas são passageiras, mas a felicidade que o Senhor nos dá, nos ensina, através do contentamento, através da gratidão, através do benefício da tua graça, esta felicidade é eterna. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Que essa palavra continue falando, continue instruindo, fortalecendo, animando e encorajando o teu povo. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.